Seja você mesmo. Não imita os outros, não queira ser igual a ninguém. Seja você mesmo. Não ouve conselho errado. Creia que eu te falo, aleluia. Tu e a tua casa servirá ao Senhor. É continuidade. É permanência. Minha mãe sempre dizia uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas olhar para dentro da casa da minha mãe era uma destruição. Meu pai violento, destruindo tudo, surrando a gente, torturando minha mãe. Mas ela mesmo, no meio de toda aquela vendaval, aquela tempestade, ela dizia: um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Levante a mão e diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É continuidade partindo de você. Começou com minha mãe. Logo depois Deus me salvou. Através de mim salvou meu pai. Através da gente salvou a família inteira. E todos serviram ao Senhor. Aleluia. Porque havia uma voz de fé do dia que aceitou para dar continuidade. Agora, de repente, Adão e Eva caem. O mundo vira o caos. Capítulo 6 do Gênesis, verso 3. Deus tem que tirar o espírito dele de dentro do homem. Imagina isso. Deus colocou e agora Deus vai tirar. Aquilo para Deus foi, não sei se Deus sente tristeza, mas aquilo foi um momento de pensar como agir, como fazer com aquele que eu construí. E ele tira o espírito dele de dentro do homem e vira para o lado e vê um outro homem. Ele viu Noé. E ele olha para Noé e diz assim: Noé, eu vou acabar com o mundo, mas tu e a tua casa eu vou preservar. E quantos eram ali dentro? 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas ele colocou dentro da arca para reprocriar a humanidade, reiniciar a humanidade. Então, número 8 tem uma palavra muito forte. Deus começa, recomeça, constrói, reconstrói, aleluia. E não deixa de trabalhar um processo. Hoje aqui ele quer começar alguma coisa. E ele levou Noé a um nível tremendo, a um nível altíssimo. Por 100 anos Noé construiu uma arca. Trabalhou um processo, colocou dentro daquela arca 8 pessoas. E o interessante é que Deus diz assim: tu e teus filhos serão fecundos e encherão a terra. Aleluia. Com aquelas 8 pessoas, o mundo recomeçou e está estabelecido até hoje. Aleluia. Ruim ou não, o mundo está aí. O homem é perverso, mas o mundo está aí. Porque Deus encontrou 8 pessoas em estado de adoração. Se o Brasil adorar a Deus, a história do Brasil muda. Se a igreja adorar de verdade, a história muda, aleluia. Porque 8 ele preservou. Eu quero dizer que Deus quer preservar algo no chamado desse casal. Deus quer preservar alguma coisa, trazer algo novo para alimentar multidões e encher a terra de pessoas salvas. Quem crê nisso aí? Hoje é uma noite profética aqui, quero ser breve, mas é profético. Algo Deus quer fazer aqui dentro. Esse 8º aniversário não é simplesmente mais um aniversário. É o aniversário, é a virada de uma página, é a mudança de uma página aqui hoje.
E aí nós vamos ver, Noé acaba se embriagando e amaldiçoou o seu neto, quarto neto do filho, do terceiro filho. Filho de Cão, chamava Canaã. E Noé amaldiçoa. Deus então tem que abrir uma porta. E da linhagem de Noé, a linhagem de Sem, Deus chama Abraão. Para que Abraão vai ser o pai na fé de todo ser humano. Aleluia. Deus vai abrir um portal ali muito, muito grande. Mas Abraão é chamado com 75 anos de idade. Casado com Sarai na época, Abraão. E de repente as lutas foram muito grandes. E no capítulo 15 do Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão muito importante. Falou de algo profundo que iria acontecer com o povo, que ele iria resgatar. Deus iria fazer. Abraão iria para a terra prometida, Canaã, viver uma história de Deus. E dele sairia príncipes, reis, nações seriam abençoadas. E Abraão, no capítulo 16 do Gênesis, comete pecado. Tem um filho com a escrava da Sara, o Ismael. Olha o capítulo 17 que Deus vai falar. Pega aí sua Bíblia e vê o capítulo 17. Deus vai levantar o número 8 ali, como uma doutrina de purificação. Aleluia. Os canais estavam bloqueados, o canal por onde ia passar a promessa estava bloqueado. Talvez hoje tiver canal bloqueado aqui, vai ser desbloqueado. Quem quer que a promessa pode chegar hoje na sua vida? Então diga para quem está do seu lado, Deus criou uma doutrina para salvar uma promessa. Aleluia. Deus cria doutrina, se preciso for, mas Ele salva a promessa que Ele te fez. Ele prometeu a Abraão, aliançou com Abraão. E agora no capítulo 17, verso 1, ele chama Abraão e diz, Abraão. E Abraão vê que ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. E ele diz, anda comigo, anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, Deus está dizendo a Abraão, seja você mesmo. Não imita os outros, não queira ser igual a ninguém. Seja você mesmo. Não ouve conselho errado. Creia que eu te falo, aleluia. O verso 4, Deus diz para ele, quanto a mim, a minha aliança está contigo, aleluia. Aleluia. Então a aliança passada estava com ele. Agora no verso 10, Deus vai mostrar a Abraão. Falou que Abraão, esta é a aliança que eu farei contigo, com os teus descendentes, com a tua posteridade. Esta é a aliança. Todo da tua casa, todo macho será circuncidado. Aleluia. No verso 12 ele vai dizer, no 8º dia, aquele que nascer na sua terra, no 8º dia ele será circuncidado. Esta é a aliança que eu tenho contigo. Então Deus pega o número 8 para iniciar uma nova fase que vai envolver a humanidade pelos séculos dos séculos. Para sempre Abraão será nosso pai na fé para a glória de Deus. Quem quer a bênção de Abraão aqui, levante a mão e diga glória a Deus.